Paz, irmãos, do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre bom coisas minuciosas a gente compartilhar, não é? Para a gente ir entendendo a vontade desse Deus Santo e Todo-Poderoso que nos criou, para viver com Ele eternamente. O nosso Deus, Ele não nos criou para morrer, Ele nos criou para a vida. Infelizmente, o homem desobedeceu e sofreu a consequência da justiça de Deus. Como disse o apóstolo Paulo à igreja dos romanistas, no capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. Mas uma coisa importante, a parte B desse verso diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então Deus nos criou para a vida. É isso que nós vamos entendendo cada dia, porque que Deus deixou sua glória. Veio à terra como homem, nascendo de uma mulher, como filho Jesus Cristo, para morrer naquela cruz, para que aquele sangue que ele derramou, por cada um de nós, nós fôssemos lavados. A gente entende hoje com toda a tranquilidade, porque é que aqueles que distorcem a verdade de Deus, a sua palavra, tira Jesus Cristo do plano, porque a salvação só vem através de Jesus. Então, tudo isso se chama-se encaminhar as pessoas para o matadouro. Olha a verdade que está escrita, que muitos deles escondem, porque eu tenho um livro de cada um deles. O livro do Novo Mundo, segundo as Escrituras Sagradas, eu tenho em minha casa, não é? Que é do Torre de Vigília, não é? O livro dos Mormons, onde Moroni é o Jesus Cristo. O Espiritismo, onde Allan Kardec é o Deus daquela direção. Tudo isso, veja, Jesus Cristo sai dessa direção. Eles tiram. Por quê? Olha o que está escrito, veja bem, que não é uma questão denominacional, não é porque os batistas queiram pregar isso. Nós não estamos aqui para seguir uma placa. Nós estamos aqui para seguir aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa é a verdade de Deus e a palavra da nossa salvação. A palavra de Deus é o verbo divino. E quem é o verbo divino está lá em João, primeiro capítulo de João do Evangelho, que também é distorcido pelas seitas. Que Jesus não é Deus, Jesus é um qualquer. Mas o verbo divino é Deus. Então, Jesus Cristo é essa palavra. Olha o que ele disse em Apocalipse para João. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O que é que Jesus está dizendo? Nós estamos aqui o quê? Estudando a palavra. Ele é essa palavra. Então, se a gente ouve e abre o coração para essa palavra entrar, você está abrindo o seu coração para Jesus entrar em sua vida. Então, são detalhes importantes que as Escrituras, a segurança nossa está aqui. Não é na placa da igreja, não é na vontade do pastor. O pastor não é o dono da igreja, o pastor não é o dono da palavra. Nós somos todos ovelhas, todos. O pastor tem uma função que Deus escolheu e preparou para cuidar das suas ovelhas. Como Hebreus deixa muito claro lá no capítulo 13, né? Então, é isso que a gente tem que ter essa consciência, gente. O que nós vamos falar hoje é uma coisa importantíssima para a vida cristã, para a gente, ouça bem, para a gente vencer. Quando nós aceitamos Jesus, o que é que acontece conosco? O Espírito Santo vem morar em nós, não é isso? Ele está em nós. Para nos atender ao momento que a gente precisar. E como é que ele vai nos atender? Através de quê, irmã Josefa? A senhora lembra? Dá o quê? Que o Espírito Santo vai se manifestar quando a gente necessitamos. Através de quê? Sim, através da oração. Olha, no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 3, verso 21, coloque aqui, por favor. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 3, verso 21, veja como a oração é necessária na vida cristã e é importantíssima, é dar a nós a abertura dos céus através do seu Filho Jesus. Coloque, por favor, meu irmão, Lucas 3, verso 21. Amém? Lucas 3, verso 21. A igreja pode ler? O que é que diz as últimas frases? Então veja como é necessário a gente orar. O céu se abre. E quem é que está no céu? O Deus Pai.
O Espírito Santo está em nós aqui. Quando nós oramos, o Espírito Santo de imediato tem a sua atitude de nos atender. E ele, o Espírito, leva a Deus com gemido inexprimível as nossas orações, para que aquilo que nós desejamos aconteça. Então, a oração é imprescindível à vida daquele que crê em Jesus Cristo, daquele que entregou a sua vida verdadeiramente a Jesus Cristo. A oração nos dá a vitória. E digo para vocês, irmãos, creia. O que eu tenho alcançado na minha vida é pelo poder da oração. Eu aprendi a orar e me esforço para orar, porque as tarefas do dia tentam impedir. Mas o que a gente pode entender é que necessitamos da oração. Nós temos que ter momentos especiais para orar. É o que nós vamos ouvir hoje, não é? Para as famílias, não é? Como precisamos orar pela família. O alvo maior do nosso adversário, o destruidor, o tentador, é a nossa família. O diabo odeia a família. O diabo odeia o casamento. O diabo odeia os filhos. Porque ele sabe que é uma instituição divina. É uma instituição de Deus. Então ele trabalha para tentar destruir. Agora o que nós vamos chegar nessa doutrina da oração. Por que que nós precisamos de orar? Para fortalecer, para proteger, para sustentar, para direcionar, para encaminhar a nossa família pela verdade de Deus, por Jesus Cristo, que é a palavra. Eu tenho uma prova disso na minha própria vida. A primeira pessoa na minha casa, da minha nova família, do meu casamento, que se converteu foi minha esposa, primeiro do que eu. E por que hoje eu estou aqui? Porque ela orou por mim. Ela clamou a Deus pela minha salvação. Se ela não fizesse isso, eu não estaria aqui hoje. Eu não estaria com Jesus. Eu estaria perdido ou talvez até morto. Porque Deus é que dá os livramentos da morte, não é? Então nós entendemos muito bem, precisamos entender que a oração, disse um pastor, que é a chave da vitória. E eu concordo plenamente com ele. Que a oração é a chave da vitória. Digo, testemunho, pela essa experiência que eu tenho de oração, o quanto eu tenho sido atendido, e enquanto todos vocês, se orarem, serão atendidos. E já foram atendidos. Tem uma palavra que Deus colocou no coração do profeta Jeremias, para que ele falasse àquele povo de Israel, no capítulo 29, verso 13, ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Quer dizer, se nós oramos como devemos orar, como necessitamos, hoje nós vamos falar do Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração modelo, como nós devemos orar, que Jesus Cristo deixou. Essa oração, para a gente orar, como devemos orar pela nossa família, pelas nossas vidas, e assim sucessivamente. Oramos pela nossa saúde, oramos pelos nossos empregos, não é? Oramos pela paz, tudo isso pela oração, em nome de Jesus Cristo, nós vamos ser atendidos e vamos ser abençoados. Eu digo para vocês, como muitos já têm essa experiência, que precisa se esforçar para orar. Porque o nosso adversário, ele tenta impedir que a gente ore. A gente pode até entender por que ele impede. Ele impede porque ele sabe que Deus ouve e responde. Então ele tenta. É alguma coisa ou outra, um trabalho, um serviço, uma coisa ou outra. Por isso que nós temos que nos programar. Colocar regras para nós mesmos nesses horários de oração. Eu digo para vocês, até como testemunha, já falei muitas vezes aqui, para animar. Se vocês me perguntarem hoje mesmo, quantas vezes eu já orei? Eu não vou lhe dizer porque eu não sei. Foram muitas. Porque todo momento que vem uma situação ou outra, eu vou lá orar. Eu me coloco na posição para orar. Porque eu sei que a oração tem poder. Eu sei que pela oração, em nome de Jesus Cristo, Deus vai me responder, o Espírito Santo vai me atender. Digo com segurança para todos vocês. Nós temos serviço, temos trabalho, temos família, mas não deixe de ter também o seu horário de oração diário. A Bíblia deixa um exemplo para nós daquele jovem Daniel, que ele orava 3 vezes por dia.
E Daniel venceu uma coisa que, aos olhos dos homens, poderiam dizer que era impossível, quando ele foi colocado na cova dos leões. A Bíblia diz que aqueles leões tinham tempos que não comia, quer dizer, faminto, vendo uma carnezinha fresca, não ia deixar de comer. Quando jogaram Daniel, o que foi que o rei Dario fez? Quando colocaram Daniel lá na cova dos leões? Ele orava e jejuava. O rei orava e jejuava. E o rei não era um rei que era da linha do Deus de Daniel, não. Mas Daniel era um homem tão disciplinado que os próprios outros invejosos, chamados sátrapas, que eram os vice-reis, como Daniel era um deles, e as províncias que foram dadas a Daniel para cuidar, ela prosperava, ela crescia, então eles tiveram inveja. O que eles fizeram? Pegaram, forjaram um documento, colocaram para o rei assinar uma folha em branco e meio outros documentos. E quando o rei assinou, eles colocaram lá que Daniel estava adorando a outros deuses, que teria que adorar ao Deus do rei e tal. O que aconteceu? O rei mesmo, vendo que Daniel era um homem fiel ao seu trabalho, aquilo que era lhe dado, se entristeceu. Mas como era lei, rei não volta atrás da lei. E teve que levar Daniel para dentro da cova dos leões. O que aconteceu? Ele ficou orando e jejuando. A Bíblia diz que o rei orou e jejuou também. E desejoso para amanhecer o dia, para ir logo correndo à porta da cova dos leões. E quando amanheceu o dia, ele foi. Juntou com os outros, chegaram lá e chamaram o nome de Daniel. Vejam bem, irmãos. Ele chamando o nome de Daniel, o que ele mais queria era ouvir a voz de Daniel. E ele ouviu Daniel responder. Os leões não comeram Daniel. Por quê? Se eles estavam famintos. Porque o nosso Deus eterno protege os seus e a oração tem poder. Sabe o que aconteceu? Daniel saiu da cova dos leões, o rei colocou lá o país todo, a nação, para agora passar a adorar o rei de Daniel. Para adorar o rei de Daniel. E Daniel foi protegido, foi guardado pelo poder da oração. Veja, irmãos, como a oração tem poder. E aqueles que mentiram, que foram contra Daniel, foram jogados na cova dos leões. Sabe o que aconteceu? Os leões comeram eles. É Bíblia, está escrito. Então nós vamos tirando lições para nós. O Deus que esteve com Daniel naquele dia, o Deus Yahvé, é o mesmo Deus Yahvé que está aqui agora com a gente, que está em nossa vida, que o seu Espírito está em nós. Então nós precisamos clamar. Lembre do que eu falei, o que Jesus disse em Mateus 7, versos 7 e 8, que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate se abre. Mas é preciso nós termos atitude de fé. Se você ora, você está dizendo a Deus que confia nele, que você acredita que ele vai lhe responder, que ele vai lhe dar a solução para aquela causa. Eu digo a vocês, irmãos, que eu já tive um momento muito difícil. Nasceu em mim um dia uma ferida interna, de lutas e problemas que a gente enfrenta, que eu tinha certeza absoluta que eu só curava aquela minha doença, que nasceu dentro de mim, se fosse pelo poder da oração. E foi o que aconteceu. Eu comecei a orar. Eu multipliquei os meus momentos de orações, clamando, e o sofrimento, e a luta, e eu clamando. Chegou a hora que Deus enviou do céu o remédio, a cura interior, me curou, me livrou, me libertou daquele momento muito difícil. A oração. Oração tem poder, estou repetindo, para que a gente entenda que há uma necessidade de orarmos, e temos que nos esforçarmos. O mundo tenta impedir e tirar o horário, os momentos que a gente deva orar. Ele tenta impedir. Olha, se nós vamos trabalhar, se nós vamos fazer alguma situação, executar alguma coisa, a gente quer ir na pressa para não chegar atrasado, mas programe o seu horário de oração antes, porque você vai ter uma tarefa abençoada, direcionada e vencedora.
Porque você antes clamou a Deus, você disse, Senhor, o Senhor vai na frente. O Senhor vai resolver para mim essa situação. O Senhor vai me dar a vitória, confiança e fé no poder da oração em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos ter esse tempo. Ah, tem meu trabalho? Tem, mas tenha, para seu trabalho ser vencedor, ser maravilhoso, ser próspero, tenha o seu momento de oração, porque Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe atender, Deus vai lhe prosperar, Deus vai lhe colocar clientes, Deus vai abençoar a sua empresa, Deus vai abençoar a sua capacidade. Isso é questão de confiança. É fé que a gente precisa deixar crescer dentro do nosso coração. Irmãos, toda e qualquer atitude nossa, ele está quietinho aqui, estou olhando ele aqui. Toda atitude nossa, primeiro tem que vir a oração. Primeiro tem que vir a oração, porque Deus vai à frente. Deus vai à frente para resolver a situação, para proteger, para guardar, como tem aquela história que nós conversamos naquele dia da jovem, que a mãe disse que Deus leve vocês, né, acompanhe vocês. Ela disse que não tinha mais vaga para Deus, só se fosse na mala que ele fosse. Segundo completou o nosso irmão Wellison, que o carro se acabou tudinho, eles morreram e a mala sobrou e tinha lá ovos, disse o irmão Wellison, não é? Não sei se ele pôde fazer esse omelete depois, mas é só os ovos que não quebraram. Quer dizer, é uma ilustração inteligente, que a gente entender que Deus precisa estar com a gente, e a gente precisa deixar Deus estar com a gente. Eu quero dizer a vocês, como vocês sabem, que Deus quer, mas acredito que vocês raciocinam bem. Mas muitas das vezes tem muitos que não querem que Deus esteja. É o caso dessa ilustração. Por quê? Porque já maquina coisa mal, coisa ruim, não é? Então não quer que Deus atrapalhe, porque entendem que Deus vai atrapalhar, mas o atrapalhar de Deus é o bem, é o livramento da morte, não é? É a bênção para a vida daqueles que creem e confiam em seu Filho Jesus Cristo, não é? Me coloque aí João 3,36. Falamos em Jesus Cristo, a gente precisa entender muito bem. João 3,36. Tudo isso é a palavra de Deus. Por isso, irmãos, quando se trata dessa seita, eles não querem que vocês busquem alguém ou leiam a Bíblia de alguém. Eles dão um livro que estão modificado para que vocês não fujam, não é, daquilo que eles querem, dos propósitos deles, que é destruir a vida. João 3,36. A igreja pode ler? Pronto. Aquele que crê no Filho. Agora eu vou provar a vocês que Deus, que Jesus Cristo é o próprio Deus. João 14,6. Dentro disso aqui, porque crê no Filho, crê em Deus. João 14,6. Você já está curado em nome de Jesus Cristo. Vai passando aí devagarzinho. Ó, se incomoda muito. Pronto, a igreja pode ler? Leia depois de ninguém. Por que Jesus não disse vai ao Pai? Ele se vem porque Ele é o próprio Pai. Ele é o próprio Deus que veio como Salvador para salvar nós que estávamos perdidos. O próprio Deus se fez homem, foi à cruz do Calvário para que o seu sangue remidor chegasse até nós pelo arrependimento dos nossos pecados e a nossa fé em Jesus Cristo. Olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Veja bem, Ele é o único caminho e a verdade. Por que é que essa seita não tiram Jesus da frente? Está vendo? Que é levando as pessoas para o matadouro, para a morte. Então, ó, Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem. Ele poderia dizer, ninguém vai, se o Pai era outro. Mas o Pai é Ele próprio. João 10,31. 10,30, perdão, obrigado.
João 10:30. Para confirmar tudo isso que a gente terminou de falar. Leia, igreja. Sou eu que estou falando. É a Igreja Batista, a placa da igreja que está falando? O próprio Jesus Cristo. Eu e o Pai somos um. E isso tira e derruba toda a tese contrária à verdade de Deus, ao Salvador. Por isso que o cuidado que precisamos ter no conhecimento da palavra, para não sermos barganhados com mentiras, o engodo que distorcem a verdade. Mas dizem que é da Bíblia, dizem que é a palavra. É o que a gente precisa ter esse alerta em nós, para não sofrermos consequências de entendermos que estamos dentro de uma igreja, entendermos que estamos servindo a Deus e ir para o inferno. Não, gente. Por isso que a gente tem que conhecer a verdade. Por isso que a gente tem que conhecer as Escrituras Sagradas. Para não sofrer esse dano. Estou certo que vou para o céu, estou certo que estou na igreja, estou certo que vou morar na Nova Jerusalém. Mas no final, eu vou para o inferno porque eu estou sendo enganado. Esse é o cuidado. Nós aqui nunca pregamos a placa da igreja. Nós pregamos a palavra de Deus. A gente agradece a Deus pela denominação batista, porque ela tem como centro a palavra de Deus. Amamos a Deus e amamos a denominação porque está ligada à palavra de Deus. Caso contrário, começava de mim, eu não estaria aqui. Eu não aceitei uma placa, nem doutrinas humanas. Eu aceitei a Jesus Cristo, como todos vocês aceitaram a Jesus Cristo, que é o Deus vivo de Israel. Amém? Então veja que esse Jesus, ele mesmo vai nos orientar a esse procedimento de oração. Não faz mal você orar o Pai Nosso, mas a gente não pode ser, por isso que as Escrituras falam, repetitivos. Quando eu era católico romano, tinha aqueles confessionários, que aquilo ali não tem nada a ver com as Escrituras, não é? Que ficava um homem ali dentro querendo ouvir os meus pecados, e ele me perdoando, não é? Aquilo não existe. Isso não existe. Mas as orações repetitivas, Deus diz pela sua palavra que ele não é surdo para que não possa ouvir. Nós podemos até orar, não é? Um Pai Nosso. Não repetitivo. Quando nós pecarmos, sabe o que era que eles diziam, os padres, para mim? Você agora vai rezar 50 Pai Nosso, 10 Ave Maria, uns 10 credo, não é isso? Então, tudo isso foge da verdade de Deus. Não é assim. O intercessor entre nós e Deus é Jesus Cristo. Ele é que nos coloca em Deus, porque Ele é o próprio Deus. E Ele orienta como devemos orar. Vamos ler Mateus 6, do 9 ao 13. Mateus 6, do 9 ao 13. Os irmãos acompanhem. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois tu és o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Veja, irmãos queridos, que nós vamos parafrasear, não é? Toda essa oração modelo, que eu acredito que até na sua Bíblia, aí no início desse verso, aí no cabeçalho, vai ter lá, oração dominical, ou oração modelo, em algumas tem, e outras têm oração dominical. Veja bem, meus irmãos, uma coisa que vamos falar da importância primeiro, da oração em nossa família. Nós precisamos proteger o nosso lar. Nós precisamos proteger a nossa família. Nós precisamos proteger os nossos filhos.
E essa oração que Jesus Cristo deixou é uma oração que nos orienta a nos encaminhar na presença de Deus para que nossa família seja abençoada. Uma certa situação, um aluno crente estava numa escola e surgiu esse debate na questão da religião de Deus Pai. E o professor daquela escola, não é? Ele distorceu toda essa verdade do Deus Pai, não é? E disse aos alunos que eles não necessitavam de estar orando, porque nós somos descendentes dos macacos, nós somos descendentes de uma explosão. Aí o aluno disse: o senhor conhece o Pai Nosso? Ele disse: conheço. O senhor poderia recitar uma parte? Ele disse: sim, o professor. Aí ele recitou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu, e assim vai, não é? Aí o aluno disse: como é que o senhor me disse que nós somos descendentes do macaco, nós somos descendentes de explosões, a criação do mundo, e o senhor me disse que o Pai Nosso é Pai Nosso que estás nos céus? Por que o senhor está orando Pai Nosso que estás nos céus, se o senhor disse que nós não somos filhos do Deus Pai que está nos céus? O senhor disse que nós somos descendentes de um macaco? Pois, se assim fosse, nós tínhamos que rezar assim: Pai Nosso que está na floresta. Se nós somos descendentes de macaco, o nosso pai tem que estar na floresta. E é entendido isso. E é entendido. Se o nosso pai é o Deus vivo que está nos céus, eu não posso dizer que eu sou descendente de outra situação. Ou se eu nasci de uma chocadeira. Nós não nascemos de uma chocadeira. Nós temos um pai verdadeiro, um pai celestial. E um pai que nos quer bem. A prova maior está ele deixar sua glória, se esvaziasse de si mesmo, como está escrito, para morrer na cruz por nós como filho de Jesus Cristo. Ele se fez carne, o nosso Deus, que onde aceita distorcem isso. Não há como a gente querer desviar da verdade. Deus não vai nos deixarmos se perder. Deus não se deixa se escarnecer. E a gente confia muito, porque Deus tem se revelado em nossas vidas, no dia a dia, através dessa palavra, através do Espírito Santo, em nossas vidas. Amados, quando nós construímos a nossa casa, não é? Nós separamos um lugar para cada coisa. Tem a sala, tem a cozinha, tem um quarto e assim vai, não é? Uma casa. E também deixamos um espaço, não é, para cada momento que nós entendemos que será bom, que será perfeito para a gente estar reunido, sentado, principalmente a sala de estar, onde tem a televisão, onde tem um sofazinho bem confortável. A gente acha um lugar ideal e perfeito para a gente estar ali, não é? A gente escolhe, não é? Esse lugar e construímos em nossa casa. Cada lugar tem aquele momento para nossas irmãs cozinheiras, não é? A cozinha, fazer aquele alimento saboroso para manter nossa vida física, sustentar e agradar o marido. Hoje, quando eu liguei para essa senhora, ela estava almoçando, não é? E eu sei que a luta é grande entre eles, lá quando eles sentam na mesa, não é? E até o marido dela conversou um pouco comigo. Estou travando aqui uma batalha, não é? Porque é verdade que eles dois têm, não é, esse apetite maravilhoso, não é? E é uma batalha realmente que eles travam. Então também é outro lugar bom para a gente estar. A cozinha, a sala da cozinha que você vai almoçar, não é? Que eu não sei o nome dessa sala da cozinha. Vocês sabem, não? Sala de jantar. É o nome, mas é esse que agora eu me lembrei. Muito bem. Mas uma coisa que a gente tem que pensar. Precisa também a gente ter um lugar para orar. Ter um lugar específico para a gente orar. Eu sempre, desde o dia que Deus me trouxe esse ministério de oração, eu tenho um lugar, eu oro no meu quarto, fecho tudo e não deixo ninguém conversar. Se quiser conversar, vai conversar lá para frente,
Porque eu preciso ter uma comunhão perfeita. Tem que ser um lugar especial que Deus me ouça e que eu ouça a Deus e que sinta Ele presente. Então essa sincronia ela tem que ser perfeita. Não é perfeito a gente sentar no sofá, confortável, ver a televisão, ver aquele filme que a gente deseja ver. A cozinha, né, é um lugar ideal para cozinhar bem, um lugar perfeito, maravilhoso. A sala de jantar, quando a gente senta, não é? E ali aqueles pratos e a gente se delicia. Então nós precisamos também ter esse lugar específico, não é, para oração. Por quê? Porque nós precisamos ser abençoados e abençoar a nossa família. A oração vai abençoar a nossa casa. Oração é uma coisa maravilhosa. Oração não é uma coisa repetitiva. Nem todo dia eu enfrento o mesmo problema. Então a minha oração tem que ser diferente. Eu oro aqui agora, mais tarde eu posso ter uma oração diferente. Não é? Porque um problema novo surgiu. Então eu não vou estar repetindo. Eu já vou orar com uma coisa diferente. Então nós temos os momentos de oração. Oração é aquele momento que você está precisando. Que você quer uma solução, que você quer um agir de Deus. Então chega aquele momento que você vai orar. Às vezes você tem um problema, vamos dizer, como o caso de uma aposentadoria. Você vai orando. E você ora constantemente sobre essa aposentadoria. Mas você não ora repetidamente, você ora pedindo, Senhor. Quando você vai orar, você nem repete a mesma coisa que você orou antes pelaquela mesma aposentadoria. Você já ora de uma forma diferente, que você nem mesmo percebe. Para que Deus tenha aquela atitude de lhe dar a vitória. Em outros casos também, quando a gente ora. Então, meus amados, a nossa família, ela precisa estar debaixo da oração. Nós ainda temos gente na nossa casa, na nossa família, que precisa também ser salvo. E a oração tem poder. Eu sei que a oração... Eu vou lhe contar um caso para vocês, eu já contei aqui, mas tem muito tempo. O que a oração faz. Eu ainda lá fora, e eu tinha minha mãe, uma parte dos meus irmãos, minha esposa, cada uma tinha suas igrejas, e elas oravam, e as igrejas delas oravam pelas famílias, e eu, como família, não é? Também elas oravam por mim. Veja como começou a transformação da minha vida. Eu saía na sexta-feira, não é? Que a sexta-feira se diz que é o Dia Internacional do Adultério, dos homens perdidos, vão para o mundo, não é? E quando a gente saía na sexta-feira, ia para os bares, beber, não é? O que acontecia comigo? O que estava acontecendo pelo poder da oração? Eu me sentava ali, questão de meia hora, no máximo uma hora, eu sentia aquilo dentro de mim para ir embora. E não tinha quem me segurasse. Os colegas, você chegou agora, como é que você já vai sair? Mas não tinha quem me segurasse. Eu não entendia. Eu ainda não estava convertido. Eu não entendia. Mas, olha, Deus me levava, me botava dentro de casa. Quando eu me converti, é que eu vim entender que era Deus já atendendo as orações que as igrejas da minha família oravam, da minha esposa, da minha mãe, dos meus irmãos. Então Deus atendeu a oração deles e começou a me arrancar do meio da roda dos escarnecedores, me tirando do meio do pecado. E assim foi até o dia que definitivamente eu não fui mais. Deus me tirou da bebida de uma hora para outra. No primeiro ano do meu filho, que ele fez 1 ano, ele tem 33 anos, então eu tenho 32 anos que Deus me libertou. No primeiro ano que ele fez, Valdiclei, que essa jovem conhece, e a maioria aqui conhece ele, não é? Foi o último dia que convidei a empresa toda. Encheu a empresa, a casa lá. E Valneide ficou aborrecida. Foi tanta gente, e muita gente dormindo nos quartos, na sala, em tudo quanto era canto. Mas aquele dia estava preparado por Deus, seria o último, até hoje. Terminou de manhã, amanheceu o dia. Pronto, quando todo mundo foi embora, ainda me lembro que Valneide pegou minha filha mais velha, que na época tinha 3 anos, Valdiclei tinha feito 1, e vieram para a casa da minha mãe. E eu fui que arrumei tudo e tal. E Valneide, veja bem, como Deus prepara tudo.
pelo poder da oração. Valneide passou uns 3 dias na casa de minha mãe, não apareceu, não deu notícia. E eu não sabia que ela tinha ido para a casa da minha mãe. Veja bem. Mas naquele intervalo, eu já sentindo falta dela, saudade dela e dos filhos, eu morava num apartamento, no 4º andar. Dali eu comecei a conversar com Deus, sem nunca ter aquela comunhão perfeita com Ele. E comecei a conversar com Deus. Que Deus me mostrasse onde ela estava, que eu fosse buscar ela. E daqui a pouco veio no meu coração o desejo de eu ir na casa da minha mãe. Digo, eu vou lá para a casa da minha mãe, mas não sabia que ela estava lá. Quando eu cheguei, que eu entrei, ela também não tinha me visto, que ela estava no quintal da casa da minha mãe. Eu entrei e ouvi a voz dela. Ai, que alegria veio no meu coração, não é? E ali, minha mãe chamou ela, sentamos juntos, e eu disse a ela, na presença do Senhor, que ali seria o último dia que eu tinha bebido, que eu não mais voltaria a beber. E eu disse uma coisa, que Deus estava presente. E até hoje, são 32 anos, que Deus me libertou da bebida, e depois me tirou do mundo por completamente, e fiquei livre do mundo, e hoje estou aqui. Tudo isso para dizer aos irmãos da importância da oração. O quanto a gente precisa orar pela família, porque nós ainda temos muita gente em casa que precisa se converter. Muita gente que precisa ser salvo. Agora tem uma coisa que vocês devem entender. Precisa pagar um preço. Não é brincadeira. Tem que se esforçar. Tem que pagar um preço. Se a coisa é muito séria como a gente pensa, jejuma também, tem que jejuar. E clamar a Deus, fazer no momento da sua oração, um momento específico para aquela pessoa que não está convertida. Clamar a Deus diretamente por aquela pessoa. Deus, esse meu irmão, ou esse meu marido, ou essa minha esposa, ou essa minha mãe, ou esse meu pai. Orar por ele especificamente e dizer a Deus que ele sabe quem é, mas ele quer ouvir de nós. Você dizer a Deus, minha mãe, meu pai, meu irmão, meu marido, minha esposa. E pedir que Deus converta, que Deus liberte, que Deus salve. E pagar esse preço. Não é esperar cair do céu, porque não vai. É preciso. Foi que Jesus disse, pedir, buscar e bater. Então é preciso. Deus também colocou no coração do profeta Jeremias, conhecido também da igreja, 33, verso 3, que ele diz assim, ó, clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Mas olha uma coisa interessante. Ele diz, clame a mim. Ele diz, clame que eu vou lhe responder. Então nós temos que fazer a parte que precisa, que a gente precisa fazer, que cabe a nós. A gente clama e ele responde, ele faz a dele. Ele responde aquilo que você quer, o propósito que você quer, para aquela sua situação que você está necessitando. Então são esses detalhes importantes, que a oração ela tem que ser permanente no lar, pela família. Para a família ser abençoada, para Deus livrar do mal. Vocês lembram do Salmo 127, verso 1? São os que vigiam. Se o Senhor não edificar a casa, o que quer dizer? Se Jesus Cristo não estiver no centro da nossa casa, vai ser em vão tudo que a gente faz. Porque o poder está em Jesus Cristo, no Filho de Deus, no Deus Filho Todo-Poderoso, para nos abençoar. Então é preciso, pelo que nós cremos que é a palavra de Deus, ela ser colocada na prática da vida, para a família. Então a oração, para que Jesus esteja presente em nossa casa, é necessária. Vamos mexer com a gente e as respostas ficam no nosso interior. Você tem orado pela sua família? Você tem orado por aqueles membros na sua casa? É isso que nós temos que refletir. Se queremos a vitória dos nossos familiares, se amamos nossos familiares, nós precisamos orar por eles. Nós precisamos apresentar eles nas mãos do Senhor, para que Deus opere.
Então, veja que há uma necessidade da gente se esforçar para orar pela família, se queremos a bênção. E principalmente para o pai e a mãe, que são os responsáveis, os cabeças da família. Somos nós que temos que orar, levar a palavra para os nossos familiares. Porque Deus nos deu essa autoridade, ao pai e à mãe. Lembre-se, quando o pai trabalha e a mãe não, que o pai vai para o trabalho e a mãe assume a casa. A mãe é quem é responsável pelo lar. Então, os dois têm essa grande responsabilidade. Claro que Jesus diz, Paulo, o texto que nós lemos, não é? De Efésios, que o homem é o cabeça da mulher, não é? Mas veja bem, o homem é cabeça da mulher quando o Cristo é o cabeça do homem. Está bem claro isso. Porque você sabe que, quando eu andei no mundo, Valmeida não ia poder fazer aquilo que eu mandasse ela fazer, porque eu tinha a direção do mundo. Então, Jesus é o cabeça do homem, para o homem ser o cabeça da mulher. Quando se fala submissão, não se trata de que a mulher será empregada do homem. Mas se trata que a mulher vai estar sincronizada com ele, ligada, juntos. Aí vem aquela questão que se discute, que Eva foi tirada da costela de Adão. Aí se comentam, porque é do lado, para estar ao lado, para estar junto. Até outros acrescentam, não tirou do pé, para que ele não esteja pisando. Entendeu? Mas a gente vai entendendo isso, que o homem com a mulher deve estar sincronizado em Jesus Cristo. Então, o lar tem que Jesus estar presente. Não é só eu dizer, Jesus está na minha casa. Não. Eu tenho que declarar isso na minha prática. Buscando, orando pelos familiares, por aqueles do nosso lar, para ver uma família abençoada. Então, a oração faz isso. Se oramos com fé, Deus vai operar os milagres, como hoje. Minha casa, posso falar porque são convivência íntima, minha mãe foi a primeira da minha casa aqui, e aí foi se estendendo para os outros. Hoje até bisneto já é convertido. Até os bisnetos dela já é convertido. Porque ela foi semeando, ela fez o papel que Deus deu a ela. Ela foi salva por Jesus Cristo através do seu irmão, meu tio Edivaldo, que pregou aqui várias vezes, pastor da Igreja Batista lá em São Paulo. Ele pregou aqui várias vezes. Quando ele vinha de férias, eu trazia ele para pregar aqui. Meu tio Edivaldo. E ele evangelizou minha mãe. E minha mãe se converteu. Hoje minha mãe está há 50 anos na igreja que congrega. Não é? Ela é diaconisa lá. Como hoje ela entrou numa enfermidade, ela não está podendo ir. Mas ela foi, e né? A gente considera como diaconisa até hoje lá da igreja. Não é? E ela tem se recuperado muito bem, viu? A irmã, eu mandei para a irmã Portilho, eu acho. Ela pintando em um pano, com um pincel. Então veja, meus queridos irmãos amados, como nós precisamos meditar na oração, onde o próprio Jesus Cristo teve essa direção e ele foi quem deixou essa oração modelo. Então nós temos que orar. Também tem muitas seitas, para ficar claro, que não aceitam a oração. Agora veja, como pode se viver dessa forma, você desligado na tela? Bota aí, meu irmão, Mateus 18, 18, por favor. Mateus 18, 18. Veja bem que eu quero tratar isso, como alguém pode ficar sem orar, como essas pessoas trabalham para tirarem o foco da salvação. Leia, igreja. A oração em nome de nosso Jesus Cristo nos liga com Deus Pai no céu. Se eu não faço isso, eu estou desligado do céu. Porque é a palavra de Deus, não é uma denominação. Não são doutrinas humanas. É a palavra de Deus. É isso que nós temos que estudar a Bíblia diariamente, as verdadeiras Escrituras, o Evangelho de Jesus Cristo. Sabe por quê? Os Gálatas estavam indo atrás de outras doutrinas, aonde já tinha aprendido por Paulo, da sã doutrina,
E Paulo chega para eles logo no primeiro capítulo dos Gálatas, no verso 8 e 9. Ele diz logo assim, vejam bem, irmãos, que outro evangelho, além do de Jesus Cristo, é anátema. Outro evangelho, além do de Cristo, é anátema. Eles já estavam buscando outra palavra. Anátema quer dizer maldito. Quer dizer, são detalhes importantes que nós temos que crer e confiar na palavra. Se a palavra diz que devemos orar, vamos colocar a nossa irmãzinha em prova, a nossa idosa. 2 Tessalonicenses 5,17. Duas palavrinhas sobre oração. 2 Tessalonicenses 5,17. Eu vou lhe dar uma mãozinha. Orai, muito bem, orai sem cessar. Por que o apóstolo Paulo orientou aquela igreja que precisava orar constantemente? Outra perguntinha que a resposta vai ficar no seu interior. Você tem orado sempre, constantemente? São coisas hoje que Deus está nos despertando para a gente vencer pela oração em nome de Jesus Cristo. O único intermediador do homem a Deus é Jesus Cristo. O que foi que nós lemos aqui em João 14,6, igreja? Diga aí. Disse Jesus. Então, só Jesus Cristo nos coloca na presença de Deus, porque Ele é o próprio Deus. Então, a oração em nome de Jesus Cristo nos coloca na presença do Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso. O Deus que nos criou, que é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. A trindade de Deus, 3 em 1, que aceitas e ignoram. E criticam e se levantam numa força. Eu já permiti umas 2 vezes com tempos. Mas veja bem, eles disseram só no Novo Mundo. A senhora já viu alguém dormindo fazer alguma coisa? A senhora quer ouvir o que disse o evangelista Lucas, no capítulo 3, verso 19 do livro de Atos dos Apóstolos? Ele diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venha o refrigério na presença do Senhor. É aqui em vida que nós nos arrependemos, convertemos, somos libertos. Mas o que é que a gente vai estar em nenhum lugar se não tem libertação? Para eu ir para o inferno? Pronto. A senhora falou uma coisa maravilhosa, através de Jesus Cristo. A senhora sabe o que Jesus Cristo fez com a mulher? Eu acredito que eu falei domingo aqui. Né? A mulher que tinha quantos anos? 12 anos. Essa mulher gastou o que tinha para ser curada no mundo. Não conseguiu. Mas um dia ela ouviu de Jesus como a senhora ouviu. E quando ela estava em casa, ela viu aqueles rumores de muita gente, de multidão caminhando. Ela disse: é esse homem que eu tinha ouvido que curou muita gente. Eu vou atrás dele. Isso já nasceu uma fé dentro dela, né? Ela saiu correndo. Quando ela chega lá na frente, tem um bocado de gente. Ela disse: como eu vou chegar nesse homem? A fé cresceu. Ela disse: mas se eu somente tocar na roupa dele, eu vou ser curada. Então ela saiu empurrando todo mundo. Até o próprio Jesus foi empurrado. Porque ele disse: quem foi que me tocou? Pois, então veja, que o próprio discípulo disseram a ele: Senhor, tem tanta gente aqui lhe empurrando. Ele disse: mas esse toque foi diferente. Foi um toque de virtude. Saiu de mim virtude. Poder, porque foi de fé, foi de fé. Assim foi sua atitude. Minha irmã, creia, sem diminuir ninguém, que nós somos juízes de ninguém, mas a verdade das Escrituras. A senhora agora que se tornou uma verdadeira filha do Deus vivo. Por crer no Filho de Deus, por abrir o seu coração para Jesus Cristo, para ser o seu Senhor e Salvador. Assim todos nós que aqui estamos. Louvado seja o nome de Jesus Cristo.
Deus usou ela e o abençoou pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo e pelo poder do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Precisamos ter esse costume de orar. Precisamos buscar esse costume, essa prática de estar orando constantemente. Busca seus momentos, saiba, vou avisar pela experiência pessoal. Vai ter dificuldade, principalmente no princípio. A senhora agora vai estar enfrentando muita coisa que o nosso adversário fica no ouvido, e quando ele vier no ouvido, a senhora repreende. Eu sou de Jesus Cristo. Pronto, só basta dizer isso. Ele não quer, não quer. Pronto. Pronto, deixa eu dizer uma coisa, a senhora ajudar a senhora. Essa situação, a senhora deu um grande passo para cada dia mais a senhora vencer os obstáculos. Porque o nosso adversário é o seguinte: tentação não é pecado. Pecado é fazer a tentação, cumprir a tentação que ele vem. Se a senhora fica, toda vez que a senhora quisesse vir, ele ia botar um motivo, que sabia que a senhora recuava. E a senhora teve um enfrentamento forte, que é o marido. Mas a senhora rompeu, a senhora venceu hoje. E vença sempre em nome de Jesus Cristo. Não pare, porque Deus vai estar com a senhora. Se a senhora imaginar que Ele vai trazer um problema, a senhora entenda que Deus desmancha o problema. E outra coisa, quando a senhora chegar em casa, ele vai estar mansinho. Porque o Espírito Santo vai cuidar ao seu favor e ao favor dele. O diabo faz isso porque ele já está debaixo da promessa por sua causa. Ele já está debaixo. E é a palavra que nos garante isso. 1 Coríntios capítulo 7. Ele já está debaixo da promessa. Continue assim, que é a sua vitória. Não pode recuar. Enfrente o que for preciso, que Deus vai estar com a senhora. Todo o tempo. Disse Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Creia e confie plenamente. Quando ele falar aqui, perturbado, diga: eu sou de Jesus Cristo, aquele que lhe derrotou. Pronto, diga isso toda hora. Que ele vem aqui, ó. Viu? Vamos para lá, senão não termino. Veja bem. Meditarmos na oração do Pai, buscando a presença de Deus, não é? Pai nosso que estás nos céus. Agora nós dizemos: Pai nosso que está em nosso lar. Esse Pai está em nosso lar, Jesus de Nazaré, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, esse Deus trino, está em nossa casa, está em nossa vida, não é? Quando nós chamamos Deus de Pai, Jesus está ensinando a orar falando com Deus, tão próximo como nunca antes. Quando nosso Deus Pai que estás nos céus, porque nós estamos nos direcionando a Ele, não é? Buscando a sua presença. Devemos, irmãos, convidar sempre, não é? Deus para dentro do nosso lar. Precisamos. Eu sou de Jesus. Jesus já está em mim, está aqui comigo. Sim, mas convide para Ele estar sempre. Senhor, que isso esteja presente no centro dessa minha casa, no centro do meu casamento, no centro da vida do meu filho. Senhor, no centro do meu trabalho, no centro da minha igreja, no dia a dia da minha vida, que o Senhor se manifeste em mim. São orações que eu faço diariamente. Porque nós temos um adversário que tenta. Tentar não é poder. Ele só consegue se a gente abrir mão, se a gente ceder. Mas se a gente estiver firme e seguro na palavra, em Jesus Cristo, a nossa fé tem que ser crescente. Não tenha medos. Olha uma palavra para todos nós e diretamente para a senhora. Isaías 41:10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento, eu te fortaleço, eu te guardo, eu te ajudo com a destra da minha justiça. É palavra do Senhor, do nosso Deus eterno. Essa é a palavra que nos traz segurança diante daquilo que a gente enfrenta diariamente.
Outra situação, meus queridos, quando o nosso Deus é o Pai, Ele é superior a todos da casa, mantém a paz entre os nossos membros familiares, por mais que ele não seja convertido. Acredito que grandes batalhas enfrentou sua irmã Valneide, quando ela se converteu e eu não era convertido. Porque o nosso adversário não queria que ela se revestisse para que eu não fosse alcançado. Como ela se revestiu, eu fui alcançado. Assim vai ser seu marido e sua família. Não é? Vai ser alcançado. Então, meus queridos, permita que Deus seja o pai na sua família. Seja o cabeça da casa, do seu casamento, do seu marido, da sua vida, dos seus filhos. Permita isso. Segundo, levando a consagração da família, consagrando nossa família a Deus. Nós precisamos. Olha o que diz: santificai, não é? A minha família. Santificado seja o teu nome. Santificai a minha família. Temos que pedir a Deus. Lembra da oração sacerdotal que Jesus fez em João 17? Jesus orou por todos. Orou por ele, orou pelos discípulos e orou por nós e ainda por aqueles que vão crer na palavra. Ele pediu que Deus santificasse na verdade dele, que era a sua palavra. No verso 20, ele diz: santificai-vos aqueles que vão crer na tua palavra. É o nosso caso. Cremos nessa palavra aqui verdadeira, nas Escrituras Sagradas. A senhora já tem uma nova Bíblia? Isso. Desprezou aquele outro livro? Despreze e não olhe nem para ele mais. Eu tenho um dele porque eu preciso estudar para poder combater, servir de antídoto. Não é? Mas eu conheço tudo, principalmente o Evangelho de João. Hoje, se a senhora ler o Evangelho de João, a senhora vai ver diferente naquele outro livro deles lá. Pode ver que está diferente. E ele tira Jesus do plano. Pode olhar no Evangelho de João que eles tiram Jesus do plano. Eu conheço essa história. João 10:30, falamos aqui, já lemos hoje. O engano, né? Como ele é semelhante ao Pai, se ele é a segunda pessoa de Deus. Quer dizer, é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai, o Criador e sustentador. Deus Filho, Senhor e Salvador. E Deus Espírito Santo, Consolador e Protetor. E uma outra coisa, sabe o que Deus é? Onipotente. O único todo-poderoso. E isso não se discute. Então, veja bem, levando a consagração da família, santificando a família. A gente sabe que hoje, em meio de muitas famílias, existem coisas terríveis e dolorosas. Não é? Os vícios, droga, prostituição, a promiscuidade em todos os sentidos, não é? Bebidice, muitas coisas, não é? Que prejudica muito a família. Então veja como nós precisamos consagrar nossa família. Nós temos que pagar esse preço se amamos nossa família. Eu não posso estar apoiando erros. Eu tenho que ajudar com sabedoria, mansidão e amor aquele da minha família a entender e orar para que Deus vá no coração e ele seja convencido do que aquela prática dele está errada. Tá? Mas a gente não pode deixar que se continue o erro. Não tem como. A gente tem que entender que nós somos escolhidos e Deus nos deu esse poder para desfazer o mal da nossa casa. Por isso que precisamos consagrar a nossa família a Deus. Tem situações que parece ser impossível, mas a senhora disse uma coisa aqui, que Deus é o Deus do impossível. Então a gente não tem que pensar nisso, não tem jeito. Tem jeito sim, não é aquela história do baiano. Sabe o que é que o baiano tem uma história? Que diz que pau que nasce torto, morre torto. É mentira, essa história não existe. Pau que se fica torto, Deus conserta. Deus muda. Não é? É isso que a gente crê, a gente confia. A mulher, porque ele nasceu assim, é mentira. É mentira.
infelizmente, comportamento humano destrói outras vidas. Por isso que nós temos que consagrar nossa família a Deus. Nunca pense que alguém na sua família não tem jeito. Se Deus é o Deus do impossível, pode não ser possível para você, mas para Deus é possível. É o que a gente crê e confia. A consagração, irmãos, se baseia na presença de Deus. A gente lembra do nosso amado irmão Jó. Que mal chegou até Jó. Não é? Terrível, terrível. 2 dos amigos de Jó, que foram 3, 2 deles, não é? Disseram que aquilo que Jó passava era porque ele estava no pecado. Mas Jó não estava no pecado. Mas veja como há influências muitas de pessoas que estão próximas da gente. Não é? A prova que Jó teve toda aquela situação, ao ponto da sua mulher mandar que ele amaldiçoasse a Deus. E ele disse, aquele que me deu a vida, só ele tem o direito e o poder de tirar. A mulher sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse. Quer dizer, suicidasse. Mas ele, toda a sua vida, confiando. O que aconteceu com Jó? Tudo foi transformado na vida de Jó. Deus deu a ele duplicadamente aquilo que ele tinha antes. É isso. E Jó era outro, viu? Jó orava pelos seus filhos. Jó imaginava, como eles faziam muito banquete, Jó imaginava que eles poderiam ter pecado. E Jó orava. Eu oro pelos meus filhos, eu oro por todas as minhas famílias e oro por todas as famílias de vocês, todos os dias para a honra e glória de Jesus Cristo. Nós temos que orar por toda a nossa família e também pela nossa família real, a família de Cristo, a nossa família espiritual que Deus nos deu, que somos nós irmãos, não é? Em Jesus Cristo. Então, meus queridos, amados irmãos, tudo só acontece quando deixamos de parecer com o mundo para buscar semelhança com Jesus e nos seus ensinos da palavra. Nosso caráter tem que ser transformado ao caráter de Jesus Cristo. O procedimento de Jesus como filho, como homem quando esteve aqui, ele foi obediente ao Pai. Então, por isso que ele venceu. E ele voltou para onde? Voltou para o Pai. Se ele não fosse Deus, ele não voltaria para lá. Porque ele morreu, foi enterrado, mas ele foi ressuscitado no outro dia, 3 dias depois que chegaram lá, não encontraram nada. Só os panos lá revirados, a prova que ele tinha saído dali. Dá para entender bem, não é? Pela verdade e pelo Espírito Santo. Então, meus queridos, amados irmãos, consagre sua família a Deus. Nós estamos com um tema do próximo mês de agosto, que nós vamos botar aqui, Romanos 12, verso 2, que é isso que a gente vai também observar para a nossa família. Romanos 12, 2. É o tema da juventude no próximo mês, a divisa. Para que a gente consagre a nossa família, ele não está querendo aceitar as coisas do mundo para os nossos familiares, para a nossa casa. Romanos 12, 2. A igreja pode ler? Glória a Deus. Não se conforme com as coisas deste mundo. O tema vai ser, não vos conformeis. Né? Então a gente não pode aceitar. Vai acontecer, vai, pelo mundo que nós estamos. Mas vamos orando, vamos clamando, para Deus fazer a obra, que é o Espírito de Deus que vai convencer no coração daquela pessoa, através da sua oração, em nome de Jesus Cristo. Olha aí, minha jovem, a ação da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A gente ora, o Espírito Santo vai no coração daquele membro de nossa família e Deus opera um milagre, a conversão pelo poder do seu Espírito e da sua palavra. Não tem como ser enganado, conhecendo a verdade, né? Então vamos lá para o quarto. Viver na dependência de Deus. Olha essa oração modelo. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Dai-nos hoje, né? Algumas traduções.
O pão de cada dia dás-nos hoje. Vivermos na dependência de Deus. O que a gente pode entender isso? É a gente não buscar coisas que fogem de Deus no mundo para suprir algo da nossa vida, da nossa família, da nossa casa. Nós temos que buscar em Deus. Como assim? As coisas certas. A dependência, não é? De Deus. É isso que a gente precisa, ter essa dependência, não é? Pão nosso de cada dia dás-nos hoje. Irmãos, o sustento de nossa casa é uma das prioridades da família. Então Deus está pronto para dar isso. Também conto isso com tranquilidade de testemunhos de orações respondidas. Muitas das vezes você está numa situação necessitando de algo e você ora e de imediato você vê Deus colocar na sua casa com quem Ele quiser. Ele escolhe quem quer para lhe abençoar, para lhe suprir, para lhe manter. Deus, Ele faz isso. Por isso que nós temos que estar dependente dEle, acreditar. A dependência declara uma fé segura, firme, como falamos do apóstolo Paulo. Aquela fé segura. Combati um bom combate, encerrei minha carreira, mas guardei a minha fé. É essa a nossa fé dentro das situações que a gente enfrenta diária, na família, no lar. Então, irmãos queridos e amados, devemos saber que somos dependentes de Deus. Salmista, Salmo 127, verso 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Olha, que Deus vai lhe suprir tudo aquilo que você precisa. Temos que ter essa consciência que a nossa dependência exclusiva é em Deus. Amém? Quinto, saber viver o perdão. Eita coisa, hein? Essa carne humana que está pregada em nós, terrível. Então nós, irmãos queridos, para sermos abençoados pelo poder da oração, temos que perdoar, temos que buscar o perdão. Precisamos saber viver no perdão. O verso 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, aos nossos familiares. Você tem alguém na sua família, não precisa me responder, que você está um pouquinho assim estranho, que você não está tendo uma boa comunicação? O que o Senhor nos ensina neste momento e pelo poder da oração é que devemos buscar o perdão, perdoar e ser perdoado, não é? Se esforce, vá, porque infelizmente vai acontecer dentro da própria família. Eu digo a vocês que quando minha mãe adoeceu, no início, claro que foi uma situação diferente para todos e teve alguns que se aborreceram. O estresse natural que a gente até entende, porque foi uma coisa diferente. Você vai ter que deixar algo de lá da sua casa para cumprir cá. E é o dia todo, não é? É o dia todo. Então estressou muita gente, tirou a paciência de muita gente, e teve alguns que vieram de encontro a outros, não é? Mas já sanou, Deus tomou providência. Porque a gente começou a orar, não é? Começou a conversar, e as coisas se acalmaram, porque Deus fez pelo poder da oração. Mas veja que acontece, não é? Dentro de casa. E aí se perdoou um ao outro, não é? A harmonia voltou a reinar em casa. Então, irmãos, para conviver com pessoas é preciso aprender a relevar muitas coisas, né? A saber que você também é sujeito a errar, como aquele que está de frente a você, ou membro de sua família, pode errar, está sujeito. O que é que você vai fazer? É perdoar. É pedir perdão e perdoar. Também dos nossos erros. Nós não andamos no pecado, nós não andamos errando, mas somos sujeitos. Corremos risco de qualquer momento cometer um pecado, desobedecer, ou ir de encontro a alguém. Então a gente tem que pedir perdão. É preciso fazer isso. Então, meus queridos, amados irmãos, e quanto mais amarmos alguém, mais, irmãos queridos, nós viveremos felizes. Para viver em família, devemos estar prontos para perdoar. Para viver bem em família, temos que perdoar. O nosso adversário não é brincadeira, como falamos no início. Ele odeia a família, principalmente relacionamento matrimonial, não é?
Miriam, vá pensando nisso quando você casar, não é? Você, o Ellison, não é? Andréia, aqueles que ainda não casaram, que querem casar, Cauã só daqui quando ele tiver 40 anos. E isso foi uma profecia do profeta Adroaldo, né? Para o seu próprio filho. Então, há essa, às vezes, de sintonia, né? Vocês já viram quando um rádio está desintonizado, o que é que acontece? Sabe o que é que acontece? Quando um rádio está fora de sintonia, vocês sabem, irmãos? Hein? Mas ele é grilo para chiar. Ele fica um chiado ensurdecedor, não é? É aquela coisa gasturenta, insuportável. Aí você já parou para pensar também, a gente lembrar, uma família fora de sintonia? É aquele chiado horrível, que incomoda, que maltrata, não é? Que às vezes chega até momentos difíceis, principalmente aqueles que estão desligados de Deus. Até mortes são causadas por causa disso, por causa da dissintonia. E o melhor, fala a rede policial, desinteligência. A desinteligência entre famílias. Os policiais falam essa palavra, não é? Nós vamos ali numa desinteligência na família. É problemas, não é? Então a gente precisa perdoar, não é isso? É preciso aprender. Já estamos terminando, irmão. O sexto, crer no livramento. Olha o que diz a oração no verso 13. Não vos deixeis cair em tentação, mas nos livra do mal. Então nós temos que crer que a oração leva a Deus a nos tirar de situações difíceis. Quando eu viajo aqui com essas duas senhoras, né, melhorar a palavra, né, para não chamar elas de idosas, essas senhoras, a gente ora, Senhor, livra-me daqueles que vêm do lado oposto, livra-me dos acidentes, proteja esse carro para que ele não cause nenhum problema. Tudo isso nós oramos, e nós vamos e voltamos tranquilos. Eu creio que é o livramento de Deus. Nós cremos. Assim, quando alguém da nossa família vai viajar, a gente ora pedindo que Deus dê o livramento. A irmã Duda, não é? Josefa, a mãe dela viajou um dia desses, fez uma turnê aí. E com certeza que ela orou como nós oramos, para que Deus cuidasse dela, para que Deus cuidasse dos transportes que ela ia andar, não é? E é assim que nós cremos nos livramentos, não é? Pedindo a Deus que nos livre das tentações e nos livre do mal. A tentação na família vem por todos os lados, os irmãos sabem disso. Somos tentados, não é? Por tantas coisas que, olha, não é fácil, não é isso? Então vejamos a sétima e última, não é? Levar a todos a entrega. Olha essa parte importantíssima. Levar todos a entrega. O verso 13, parte B. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Está vendo? Então, levar todos a entrega, a se entregar a Jesus. Então, Jesus, irmão, terminou essa oração ensinando a declarar que a Deus pertence o reino, o poder e a glória. Jesus termina essa oração ensinando isso. A Deus pertence o reino, não é? O poder e a glória. Então, essas palavras resumem três coisas que o ser humano mais precisa buscar. Primeiro, o reino, marcar seu território, construir seu império pessoal e adquirir seus bens, não é isso? É o que muitas famílias buscam, não é isso que é? Mas nós devemos declarar que Jesus Cristo é o rei de nossa família. O natural é buscar isso, tudo quanto que é material. Mas a gente tem que declarar que o reino é Jesus em nossa casa. O poder, fazer aquilo que deseja. Ter autonomia, né, aquela autoridade pelas decisões, não é? O alvo das pessoas é o quê? Buscar ter mais o que quer, não é? Mas é preciso buscar o poder de Deus para abençoar nossas famílias. É no poder de Deus que você vai alcançar aquilo que você quer no seu lar, na sua família. E para encerrar, não é? A glória, não é? Que é o terceiro. O sucesso, a fama, ser bem-sucedido, né?
que é o sonho de muita gente, não é isso? Mas a gente precisa entender uma coisa: a glória pertence a Deus e devemos glorificar a Deus e o seu nome em nossa família. Glorificar a Deus pelo sucesso da nossa família, glorificar a Deus pelo sucesso da nossa vida. Amém? Então, que o Senhor continue nos abençoando, que a oração ensinada por Jesus mostra tudo o que precisamos para a nossa família, não é isso? Para Jesus ser o rei da nossa família, presente nas decisões, no relacionamento de casamento, no relacionamento de namoro, não é? É preciso Jesus estar no centro para a gente vencer tudo isso. Então, a oração tem poder e essa oração modelo é que nos leva a Deus abençoar aquilo que nós necessitamos. Vamos orar então? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso irmão José Marcos da Silva vai orar ao Senhor e nós vamos orar com ele. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, vossas famílias, sobre essa igreja santa e gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que aqui está presente, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que está nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo diz: amém, glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados.